A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras sobre o manuseio e proteção de dados para todas as empresas e organizações atuantes no Brasil. Apesar disso, a LGPD ainda não é realidade em 64% das empresas brasileiras, segundo o estudo da Akamai Technologies, empresa americana de serviços e performance de tráfego global na internet. Para orientar sua empresa e se adequar à nova legislação e evitar multas, está começando agora o podcast Dados em Segurança. Olá, eu sou Rodrigo Cabello e vamos começar mais um podcast, o 6º episódio, Dados em Segurança. Estou aqui com o pessoal da RioSoft, aqui com o Dr. Wilmer Martinez, Altamiro Castellan também, diretor comercial, e a gente vai dar sequência nos nossos podcasts aí. Tudo bem, meninos? Boa tarde, Cabello. Muito obrigado de novo pelo convite. Vai ser um prazer novamente falar a respeito dessa nova lei aí. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos novamente contribuir aí, dando informações e prestando esclarecimentos sobre a lei. E vamos aí tocar, vamos falar bem da lei. Bora então. Então vamos começar aí com uma pergunta para vocês aí. Quais as determinações da LGPD para dados internos e de colaboradores? Ok, vamos lá. Inicialmente, com os dados internos, né, a empresa ela precisa ter aquela atenção com os cuidados desses dados, correto? Então, a necessidade de fazer o mapeamento, a segurança de acesso desses dados, né? Muitas vezes o armazenamento, né? A análise de armazenamento de fichas de colaboradores, fichas de clientes, né? Então, a empresa tem que ter esse cuidado e conseguir montar um plano de ação, né, para conseguir mitigar qualquer risco relacionado a vazamento de dados. Então é importante sim que além dos dados de terceiros, né, a empresa se atente aos dados internos de funcionários, né, e todo esse sentido aí. E se uma empresa, vou fazer uma pergunta aqui para vocês, se uma empresa tem 30 anos de mercado, todos os dados de clientes, colaboradores e fornecedores precisam ser analisados ou existe um período determinado para isso? Não existe. Desde que os dados existam, eles deverão ser protegidos. Eu gosto de dar o exemplo, é o seguinte: muitas empresas criam um arquivo morto, né? E esse arquivo morto, ele fica jogado às traças e pegando traças, né? Muitas vezes em quartinhos de outros locais. Não há uma segurança com esses dados. Lá estão os antigos blocos de notas fiscais, as folhas de pagamento que eram feitas em cadernos, em blocos também. Tudo isso está lá, a ficha do funcionário, tudo está guardadinho nesse quartinho. Esses dados podem ser vazados. Nesse mesmo quartinho, se você tem lá uma ficha, veja um exemplo, tem lá uma ficha completa do funcionário, onde tem os exames médicos deles, os atestados dele, a parte de hospitalização dele, e esses dados são muito sensíveis. Se esses dados vazam, ó a complicação que isso pode causar para uma empresa. Então, 30, 40 anos, não importa. Se lá tem uma vida que está em jogo, se lá tem os dados de uma pessoa, esses dados não vão caducar, eles estão lá e a empresa é responsável por ele. Então, essa parte de pensar só em tecnologia, só em informática, que é o que a RioSoft faz, que a RioSoft gosta, né? Mas existe a parte física, né, e material de documentos que eles deverão ser protegidos. Está sendo muito comum agora fazer o scanner, copiar isso tudo eletronicamente e colocar em data centers, em empresas que cuidam desses dados. E aí, se esses dados estiverem bem digitalizados, você então pode destruir esses dados, mas tem que ter o cuidado com ele. Essa é uma dica que eu dou. O arquivo morto, muitas empresas eles não têm o cuidado adequado, né? Não somente de acesso ao arquivo morto. Geralmente é um local de fácil acesso, onde qualquer colaborador pode entrar, pode manusear, né? Tem casos de empresa que o arquivo morto é a salinha da bagunça, né? Onde quebra uma mesa, joga lá dentro do arquivo morto, quebra uma... Então, assim, além de não realizar a proteção adequada desse arquivo, eles também não têm atenção em outros detalhes, como, por exemplo, traça, né? Como o Altamiro citou, é verdade, traça, cupim, né? Cupim, mofo, umidade,
né? Então isso são todos os cuidados que tem que ter também com os dados ali armazenados. Não é só a segurança, né, de acesso, mas a manutenção desses dados, né? Então muitas vezes esse quartinho ele não é arejado, você entra em um mofo, isso estraga a documentação, né? E o nome arquivo morto, eu não sei se vocês concordam comigo, mas não devia chamar arquivo morto, né? Porque, de certa forma, você vai precisar dele um dia para alguma situação, né? Você quer ver uma coisa? Primeiro, não tem normalmente, e eu já estou há 31 anos trabalhando, visitando empresas, tendo empresas, né? Não tem uma chave boa, não tem um sistema de segurança contra fogo. Então, se você se perder os dados, pode ser que lá uma pessoa que trabalhou 15 anos vai ter que provar o seu trabalho, o INSS não conseguiu captar essa informação e essa informação dessa pessoa está nesse arquivo morto. E essa pessoa, ela pode depender dessa informação para se aposentar. É muito comum isso acontecer. Então, o que acontece? A importância de se cuidar desses arquivos contra fogo, contra roubo, contra as pestes do dia a dia, né, que tem em todo lugar. E sem contar que pode... Aí vai começar agora, que a gente falou num podcast anterior, a questão de furto de dados. Você imagina, o rapaz pega lá umas caixinhas, leva as caixinhas embora e é um esperto. Sim. Olha, tô aqui com as caixinhas e eu Cobra tenho... um resgate. Eu tenho 5 funcionários aqui que eles cresceram aí, um deles inclusive virou juiz de direito, e eu sei da vida dele toda aqui e eu vou divulgar. Antes ele era um funcionário comum, né? Hoje ele está numa posição maior, isso pode ser até de chantagem, né? E isso tudo LGPD. E a empresa fatura 50 milhões por ano, 2% disso. Entendeu? Sem contar... A publicização ainda disso você não paga, né? Às vezes você tem uns casos, né? Você não vai pagar, então ele vai publicar isso daí, publica os dados, e isso gera uma mídia negativa, né? Para a empresa. Imagina a pessoa que foi afetada, o quanto ela vai ficar contente. E se ela não vai acionar a justiça, certamente com ela certeza, vai acionar. Então, é arquivo morto, mas não é morto vivo. Não é tão morto, não. É o que eu penso, porque quando acontece alguma coisa, vai no arquivo morto, pega lá que vai estar lá no ano tal, no mês tal, pra gente poder resolver. E essa questão que o Altamiro disse da digitalização, ele é muito bom para continuidade, né, em caso de risco, como plano de continuidade. Então vamos supor que por algum motivo pegou fogo na sala de arquivo morto. Eu quero fazer uma pergunta em cima do que o doutor falou a respeito de digitalização, só para eu como sou leigo e imagino que muitas pessoas também que estão vindo não conhecem o assunto ou mesmo estão agora tomando conhecimento com esse assunto. A digitalização de documentos, ela vem junto com a LGPD, né? Você pega todo aquele documento, digitaliza e coloca dentro dos processos, correto? Correto. Essa digitalização, vocês da RioSoft também oferecem ou vou ter que contratar uma segunda empresa para digitalizar tudo isso que eu tenho para que vocês possam atuar? Como que funciona esse processo? É uma curiosidade que veio tá até fora aqui do nosso roteiro. É interessante que nós temos um cliente, né, que é o Armazém dos Dados. Perfeito. É um cliente nosso da LGPD, fazendo merchandising deles aí em São Paulo, que eles trabalham com essa digitalização, que é pegar todos os seus dados e guardá-lo num data center, num servidor. E hoje existem o que o pessoal chama de nuvens, né? O cloud, que é um negócio que é o seguinte: quando a gente pensa em data center, a gente está falando assim, olha, eu estou guardando no meu data center, né? Então estou colocando num servidor meu. Quando eu estou colocando na nuvem, o que acontece é que esses dados não estão em um único local. Ele está na nuvem, ou seja, às vezes pode ser um servidor que está em Singapura, um conjunto de servidores em Singapura, nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, aqui no Brasil também. E esses dados, então, eles estão, de uma certa forma, em mais de um local. Então, imagine que caiu uma bomba atômica lá em Singapura, né? Tudo bem, os seus dados continuam sendo protegidos porque existem outros locais. Outros lugares estão sendo preservados. Então, a grande diferença é entender isso hoje.
quando você coloca em um data center, ele está bem protegido. Existem data centers Tier 3, com segurança, com no breaks, com sistemas de geração de energia própria, enfim, grades. Eu já visitei alguns data centers que é coisa maravilhosa e está tudo certo. Agora, quando você está falando em nuvem, você está falando num armazenamento distribuído. Então, isso também ajuda. Então, na hora que você for escolher, aí tem que ver custo-benefício. Entendi. Mas é importante você pensar nisso. Dependendo dos dados, é melhor estar nas nuvens e não no data center. Só complementando, né? A RioSoft, por exemplo, da empresa, essa empresa que a gente está prestando serviço, o trabalho de digitalizar os documentos existentes na empresa é da empresa. Né? Então, eles que tem que a gente orienta, né? Caso eles não tenham... A minha pergunta é bem em cima disso, doutor. Certo. Às vezes o cara vai pensar, vocês vão vir aqui e digitalizar tudo pra gente. Não, a gente orienta, dá as diretrizes, né? E aí, porque assim, isso é um trabalho que ele vai ser constante na empresa, né? Todo documento, tudo que for entrando... Todo dia gera documentos novos. Exatamente, né? Então isso é algo que eles têm que aprender, né? Não adianta a gente, de uma certa forma, ir lá e fazer esse serviço de uma certa forma braçal, né? Vamos dizer. Entendi, perfeito. Mas é um serviço da empresa realizar essa digitalização e contratar, se for o caso, como o Altamiro citou, né, a rede, uma nuvem, que é uma forma de proteção aí muito eficiente, né? E já vem se mostrando eficiente, e é o futuro, né, do armazenamento de dados. Ok. Outra pergunta também é o seguinte: o que a empresa deve fazer quando a finalidade para o uso do dado muda por alguma razão? O que ela deve fazer com isso? Ok. Por favor, Altamiro. Pode acontecer o seguinte... Ficou clara a pergunta? Ficou claro. Às vezes, você tem o consentimento da pessoa para usar aqueles dados. Ok. Para uma finalidade. E se você for usá-la para outro, você tem que comunicar ela. Mandando um e-mail, dando um telefonema. Só que você tem que, de alguma forma, formalizar isso. Aí já existem plataformas que vão formalizar essa mudança de status dos dados. O que a RioSoft tem dentro do AlvScan é um histórico dessas versões de uso desse dado. Porque isso é importante, porque você mandou um e-mail, a pessoa respondeu e você guardou. Ok, tá tudo certo. Aí passou-se 1 ano, 2 anos, você está usando o dado dele para um envio de uma newsletter com propaganda, com ofertas, e ele, por qualquer motivo, resolveu que ele vai te acionar. Se você tem isso guardado num sistema, qual a importância que é o sistema? Você vai mostrar para ele, olha, tá bom, você autorizou em algum momento. Me autorizou aqui, agora você não quer mais? Desculpa, vou avisar o sistema, a partir de hoje você não vai mais receber a newsletter, tá? Então, é assim que funciona. Então, tem que tomar muito cuidado com o direito e a permissão de usar esses dados, né? Para que ele serve? É claro que no começo as pessoas não vão tomar muito conta disso, não vão se ater a essas particularidades. Mas você sabe que o ser humano, que o aperfeiçoamento jurídico da sociedade vai fazer com que essas pessoas, num determinado momento, elas comecem a acionar, a falar com você, a, de alguma forma, até pressioná-lo juridicamente, para não dizer, né, judicialmente, querendo vantagens com isso. Então, as pessoas não se deram conta disso, que para gerenciar todas essas demandas, você precisa ter um sistema. E ter um sistema apropriado, não é qualquer sistema. Então, o que acontece? Se a RioSoft, desde 2018, vem trabalhando num projeto de LGPD, uma das coisas que nós mais trabalhamos nesse período foi o sistema, foi a gestão dos dados, porque isso é importantíssimo, porque assim, tudo vai virar dados, tudo é digital. A gente está falando de tudo ir para o data center, tudo ir para nuvens, os dados estão lá e eu estou pegando esses dados, eu estou adquirindo esses dados no mercado. O cara entrou, viu o website, eu fiz uma promoção com propagandas, porque agora não é difícil você criar aí o que eles chamam de tráfego, que é nas redes sociais,
pessoa ia ter o seu website, seu portal de vendas, ele ir lá te dar os dados, preencher lá embaixo, você está colocando lá, o departamento jurídico colocou lá os termos de uso, os termos de licenciamento, o que pode usar. A gente comentou isso no podcast, muita gente não lê, né? Não lê, mas tudo bem. Mas tudo isso, se não ficar documentado, mas documentado, num bom sistema, né? E honestamente eu não conheço outro além do nosso, né? Devem ter, mas eu não conheço ainda. Entendi, perfeito. Porque a gente veio trabalhando nisso, né? nessa questão que é a gestão dos dados. Não é porque a informática, assim, de uma forma bem simplista, ela representa aí 30% do que é LGPD. Os outros 70% é processos e adequações jurídicas. O que é adequações jurídicas? Um termo de uso. Olha, se eu vou usar o termo de uso dos dados da pessoa, isso está bem fundamentado. Ele foi lá e colocou, e aí a gente tem lá um log de que ele realmente concorda em receber informações, receber outras ofertas. O advogado vai preparar esse termo para que você possa oferecer, entregar para a pessoa autorizar ou não. Exatamente. Isso é primordial. Entendi, então, perfeito. Eu estou com um bom sistema, eu fiz as adequações necessárias com a minha equipe, mas eu não cuidei das adequações jurídicas. Continuamos tendo problema. Vai ficar na mesma praticamente, né? Acho que sim. Eu não, assim, pode ser que eu seja errado, ignorância minha. Mas eu acho que o primeiro processo talvez seja a adequação com o jurídico, né? O jurídico tem que estar... Olha, é isso aqui que vocês têm que fazer. O jurídico vai entregar para o empresário, enfim, o que ele tem que fazer. A função do jurídico na adequação é a análise, né, das cláusulas contratuais, né, tanto de funcionários como com clientes e terceiros. E essa análise dos termos de aceitação em caso de página digital, né? É observar como está sendo feito o termo de aceitação e adicionar essas cláusulas para justamente não dar essa brecha, né? Entendi. De às vezes faltar alguma coisa e você tratar aquele dado de uma maneira divergente e isso acabar gerando um processo, né? Uma ação judicial. Então a função do advogado primordial é justamente isso daí, né? Também me corrija se eu estiver errado também, por favor, mas isso nada mais é do que um pequeno contrato também, né? Assim, sem dúvida. Tem uma situação seguinte. Primeiro, a LGPD, como eu imagino que toda empresa, ela tenha uma assessoria jurídica. É muito difícil a empresa não ter assessoria jurídica. Nós, quando começamos na RioSoft, com 6 meses... Uma diarista pegou e nos levou lá na justiça. Eu fui lá falar com a juíza, porque ela tinha ido umas 3 vezes e ela quis receber um monte de benefícios, né? E eu fui sozinho lá. Aí a primeira coisa que a juíza perguntou: mas o senhor não trouxe um advogado para acompanhar o senhor? Eu falei: doutor, eu vim aqui conversar com a senhora, entender isso aí. Estava começando com a empresa isso há 30 anos atrás. E de lá para cá, aquela pergunta da juíza fez com que a gente sempre procurasse ter uma assessoria jurídica. Então, até o tal ponto de não só ter assessoria jurídica interna, trabalhando com a gente como CLT, como também ter a externa, que é um escritório de advocacia. Por quê? A empresa, ela vai precisar dessa assessoria. Ela vai ter que, se ela tem contratos, se todo mundo tem contratos, ela tem que rever esses contratos. Ela tem um website, ela tem alguma forma de captação de dados de pessoas, de funcionários. Isso tem que ter as políticas de termo de uso. E isso quem vai fazer é o escritório de advocacia. Feito isso assim, eu imagino que todo o setor jurídico, vamos falar assim, os escritórios, os advogados, eles estão atentos ao que versa a lei, o que determina a lei e a interpretação que tem que se dar à lei, para que isso não fique, para que as empresas não fiquem vulneráveis com relação à lei e as adequações dela. Entendi, porque da mesma forma que vocês trabalham para adequar, o outro advogado vai trabalhar para ver a brecha ou alguma cláusula que ele não estava e para poder ir, enfim. E um ponto, só complementando também, um ponto interessante que o Altamiro disse, hoje em dia muitas pessoas não estão cientes da lei, do direito que tem, né? Então, às vezes demora um pouquinho mais para algumas pessoas entenderem.
né? Assim foi com a defesa do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, né? Demorou um tempo para toda a população realmente entender aquilo e cobrar. Então vai chegar um momento em que toda a população, né, vai estar ciente da LGPD. Então esses pequenos casos aí de site, né, esses pequenos detalhes, eles vão pegar e os advogados vão nadar de braçada aí nas empresas que não tiverem adequado. A gente comentou, a gente falou no último podcast, falamos também a respeito de casos de dados, por exemplo, do currículo que a gente comentou, que a pessoa entregou, depois virou taxa de preço, enfim. Quais os principais... Eu gostaria que vocês reforçassem quais os principais casos de incidentes... São duas perguntas de uma só. Quais os principais casos de incidentes envolvendo dados internos de colaboradores e... em casos de irregularidade no tratamento de dados, quem vai ser responsabilizado? O dono da empresa ou o funcionário que por algum motivo não cuidou dos dados? Eu gosto de começar essa história de currículo, de coisas pela União Europeia, que a LGPD ela é uma filhinha da Lei Europeia de Proteção de Dados. Né? Então, nós fomos levados por acordos internacionais a adotar a lei e seguimos ela. E na União Europeia, o setor que mais deu trabalho para se adequar à lei foi a parte de recursos humanos, né? Porque é onde tem mais dados sensíveis. São pessoas, sempre são pessoas. Bom, aí a gente tem a seguinte situação. A lei versa, né, doutor, que vai ter que ter o profissional encarregado de dados, que a gente chama de DPO. Então, esse profissional, em tese, juridicamente, ele pode ser responsabilizado pelo vazamento de dados. Agora, o caixa, o dinheiro vai sair da empresa e do dono da empresa, do patrão. Então, ele vai ter essa questão de o funcionário pode até ser impedido pelo juiz. Olha, você não me aparece mais cuidando de nenhuma empresa de banco de dados porque você não é apto para fazer isso. Pode ser que o juiz até determine isso para a pessoa, né? Olha, tá aqui uma multa para você, tá aqui uma penalidade, vai ter que fazer serviço social, vai ter que fazer alguma coisa aí que o juiz achar que é legal, mas... Na verdade, né, são de duas formas a gente pode ver essa questão da penalização, né? No caso, se uma empresa ela é notificada, tem que ser analisado por que motivo ela foi notificada. Tá, houve um vazamento, tá ok. Foi um vazamento em que setor? Um vazamento no RH, tá. O RH, ele possuía proteções de treinamento, normas de condutas internas, possuía. Se o DPO agiu de maneira correta na implantação, ele agiu de boa fé e o vazamento ocorreu, precisa verificar quem foi o culpado. De onde vazou, Se foi um vazamento que era imprevisível, gente, a gente sabe que a NASA é hackeada, né? A gente tem o Pentágono que é hackeado, né? Então vamos por algum motivo, dessa forma, um hacker muito invadiu uma empresa e roubou os dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai verificar isso daí. E se ela perceber que o DPO trabalhou de maneira correta, que a empresa trabalhou de maneira correta para implantar, e isso foi um vazamento de uma certa forma involuntário, as penalidades, tudo isso diminui drasticamente. Isso é importante falar, né, As penalidades, elas são diminuídas porque você demonstrou as formas corretas. O interesse de se proteger. É óbvio que se for um vazamento de quarta vez que vazou, aí tem que observar de outra forma. Eu tô dizendo de um réu primário. Perfeito. Aí entra novamente a comprovação das evidências. Isso. Como é que você comprova as evidências? Então, um registro em documentos em sistema. Olha, Alvscan. Eu fiz isso de forma certinha. Você entendeu? Claro, onde é que claro, está? Todo o processo documentado, né? A política tem que estar documentada, porque quando vir a Autoridade Nacional de Dados, ela certamente vai pedir para você, olha, eu quero um relatório das evidências que você tomou, né, as providências para se proteger desse tipo de vazamento. Olha, nós fizemos aqui um mapeamento, nós montamos uma política, nós fizemos um termo e está aqui, doutor, né? Vai vir um fiscalizador dele,
está aqui o relatório, aqui está o nosso sistema com as outras políticas. A gente tem uma política firme, severa de proteção de dados. Isto, qualquer fiscalização assim, quando chega um fiscal na sua empresa, você vem de forma segura, começa a mostrar todos os documentos, todas as evidências que você trabalha de forma correta, o fiscal já fala, não é aqui que eu vou achar alguma coisa, ele está muito seguro, ele está muito certo. Agora o fiscal começa a pedir coisas, você não sabe onde é que está. Um relatório de impacto, algo que demonstre de fato, né, relacionado à LGPD. E assim, outra questão, um exemplo. O DPO, ele tem a função de indicar as melhorias dentro da empresa, né, de vistoriais e tentar executar. Se, numa hipótese, os diretores da empresa falam, olha, a gente não pode colocar o Windows original em todas as máquinas. Infelizmente, minhas máquinas, isso vai sair caro, né, no olho da empresa, porque na verdade isso é um investimento totalmente necessário. Ah, não, eu não vou pagar 30 reais, sei lá, né, o preço de uma certificação de Windows original e vou deixar assim. Tá ok. O DPO orientou. O diretor não quis. E aí, na semana seguinte, a agência vai lá porque houve um vazamento. Entendi. O responsabilizado, aí sim a empresa, o dono da empresa. Mas o DPO não tem responsabilidade nesse caso. Mas como que o DPO vai se proteger da própria empresa dele? Na verdade, porque na verdade o DPO ele tem uma característica totalmente independente dentro da empresa. Entendi. Você entendeu? Ele não pode ser uma pessoa, tanto é que essas são uma das recomendações, que ela tenha um vínculo muito grande com a empresa. Eu sei que isso muitas vezes não acontece. Entendi. Né? As empresas preferem pedir alguém de dentro que tome esse cargo, só que ele tem que ter essa consciência de mudar a percepção. Então assim, olha, eu não sou um funcionário da empresa, eu sou um funcionário também dos funcionários, dos colaboradores. Eu tô aqui para proteger os colaboradores, não somente a empresa. Então assim, ele tem que tomar as medidas e caso ele diga a respeito, vocês precisam fazer isso, e eles não tomem essa medida, a responsabilidade é totalmente da empresa. Agora, vamos supor que por um desleixo do DPO aconteça um vazamento. Aí sim ele é responsabilizado, não exatamente nos termos da lei da LGPD, mas pela lei civil, né? Então, a LGPD, na verdade, ela traz a questão na penalidade único e exclusivamente ao operador e ao controlador. E em algumas situações, ambos respondem solidariamente. Entendi. Perfeito. Nesse caso, eu só queria complementar. Pode complementar. Contador. É o mesmo caso, eu já citei, tanto ele pode ser um terceirizado como ser um funcionário interno. Imagina que ele começa a fazer manobras contábeis, né? Porque o patrão pediu. Se ele fazer com o patrão, ele vai ser responsabilizado. Se é um contador independente firme, ele vai falar que não. Eu não vou fazer porque é o meu CRC que vai entrar em risco, né? E que vai dar problema para mim. Então, eu não vou fazer. Se você fizer, é sua, tá aqui minha cartinha, tá aqui meu desligamento do meu contrato que eu tenho com você, porque isso vai dar problema para você e eu estou indo embora, né? Essa é a situação mais correta. O DPO é a mesma coisa. Olha, vamos colocar tudo versões piratas aqui de software. Exatamente. E vamos deixar a coisa rolar. Vai dar problema. E se ele concordar, vai dar problema. Agora, o que o DPO tem que fazer? Olha, aqui não dá. Não vai dar para ficar. Eu até tenho, né, existem versões por 4 meses dentro da Microsoft lá, para você usar até você se adequar. Mas tá bom, vamos acertar isso em 4 meses. Agora, isso virar para sempre, certamente vai dar problema para o DPO e para a empresa. E as multas também, por esse tipo de coisa, é bem pesada, não vale a pena. Exato. Tem uma pergunta aqui que assim, é válido implantar uma política de segurança da informação para profissionais de RH a fim de evitar vazamentos de perda de dados? Ou isso vai acumular função de trabalho? O cara erra... Perdão. Pergunta é o seguinte, é válido implantar uma política de segurança da informação para os profissionais de RH a fim de evitar vazamentos ou perda de dados? Isso vai entrar naquela questão do treinamento, né? Sim, exatamente. É válido, é necessário, né? As políticas não só na RH, mas nos setores, né, de diversos setores dentro da empresa, principalmente que há fluxo de dados, né? A gente sabe que existem setores que o fluxo é muito pequeno e que às vezes uma política ali curta resolve, né? Uma política de norma.
Mas o RH, pelo fluxo de informação ser muito alto, sim, tem que ter um treinamento, tem que ser feito uma norma de conduta para o setor, tem que implantar a política de mesa limpa no setor, enfim, tem que fazer as alterações, sim, é totalmente necessário. Quer complementar, Altamiro? Não, eu acho que essa política de RH, ela está lá dentro do comportamento social também, né? Partes dela. Agora, a política de segurança, ela tem que ser global dentro da empresa, ou seja, todos os departamentos têm que pensarem da mesma forma, né? Como você falou anteriormente, o RH, onde tem dados mais sensíveis, mas todos os setores da empresa tem que estar adequado. Você quer ver o seguinte, é muito simples, eu já vi esse exemplo, eu gosto de sempre dar exemplos, contar um pouco. Melhor maneira. A história. É bom. É a melhor maneira. Porque aí fica mais claro. Visível. Você fala assim, não, tá bom, a gente já falou no outro podcast um pouco de recursos humanos, agora vamos falar de recursos humanos. Aí na expedição, tem lá um romaneio, tem lá uma lista de entrega com os dados de todas as pessoas. Isso aconteceu numa indústria de móveis aqui de Jaci, tá? E uma celebridade comprou um móvel. Esse romaneio foi fotografado e espalhou-se pela rede social. Veja, no primeiro momento, tô entregando os dados. Olha que coisa bonita. Tô entregando os dados da pessoa X. Tô fazendo uma entrega pro cara. Coisa, mas tá aqui, clac. Instagram. Bobeira, cara. Meu amigo. O cara cancelou o pedido para sua empresa. Isso é pólvora. Isso é nitroglicerina pura. Você fala assim, da onde é que saiu isso, meu Deus do céu? Um carinha com impressorinha velha lá, no fim lá da transportadora, lá da expedição, pegou esse documento, entregou pro transportador, que é um terceiro, o terceiro fotografou e aí virou pólvora. Toda a política de segurança, como nós aqui no interior diz, foi pro brejo. Agora, olha que legal essa situação, né? Às vezes, essa empresa tinha toda uma política interna de proteção. Tinha um treinamento, tudo certinho. Só que no momento que aquela folha foi para um terceiro, aquele terceiro não tinha. Por isso, é importante também treinar os terceiros nesse Na verdade, a anonização dos dados. Na verdade, a questão é o seguinte: sempre que você vai trabalhar com um terceiro, principalmente quando tem fluxo de dados, você tem que fazer uma avaliação desse terceiro, né? A gente costuma dizer que é o IQF, né? Um questionário de avaliação para ver até que ponto esse terceiro está adequado ao LGPD. Até que ponto ele treinou seus funcionários. Nós falamos isso no podcast anterior, doutor, quando eu estava aqui. Legal. O Rodrigo, sim, exatamente. E o consultor, o Diego, você falou a respeito disso. É uma coisa muito importante. O IQF é uma das ferramentas primordiais, eu acredito, na minha concepção, da LGPD. Porque toda empresa trabalha com terceiros. E você, como uma empresa adequada, né, um dos princípios que a LGPD traz, como eu já disse anteriormente, é justamente você trabalhar com outras empresas adequadas. Né? Não faz sentido você proteger seus dados, sendo que os outros não fazem. E o mercado vai acabar... Com certeza, isso é uma bola de neve, né? Porque hoje eu tô aqui adequado. O meu terceiro, eu vou falar, você tem que... Eu vou te mandar um IQF para você me responder sobre a respeito de segurança de dados, né? Políticas da sua empresa. Puta, eu não tenho isso, vou perder um cliente. Você entendeu? O mercado vai acabar limando Exato. E aí ele perde, tá adequada, ele perde espaço dentro do mercado. Você não está adequado. A LGPD, você vai perder espaço dentro do mercado naturalmente. Deixa eu vender meu peixe de novo. Claro. Eu, como diretor comercial da Airsoft, mais fazendo uma brincadeira, mas... Sim. Veja. Minha empresa é pequena demais. Eu sou uma industriazinha de móveis, eu faço uns móveis bonitinhos, que eu vendo para celebridades, que eu vendo para não sei quem, mas é pequena, tem 10 funcionários e essa marcenaria artesanal é que faz o meu diferencial, eu cobro bem e eu conheço gente assim, tá? Eu tô falando fatos reais, né? Aí, você não faz uma política e um diagnóstico com uma matriz de risco. Então, nessa hora é que entra empresas como a Airsoft, mas existem muita gente fazendo isso é importante, é que fazer o diagnóstico correto.
É assim, aonde é que estão os riscos, entendeu? E os riscos, e as pessoas ficam às vezes muito preocupadas na porta da empresa, os dados que estão ali, né, transacional, e não estão nas laterais, entende? Então, esse mapeamento com as matrizes de riscos, isso de uma forma bem detalhada, porque eu costumo brincar, quando eu vou trabalhar numa implantação de sistema, que eu vou lá fazer as palestras de abertura, de implantação de um RP numa empresa, eu costumo brincar, e normalmente a gente coloca as pessoas no auditório ou num vão da fábrica, e eu costumo brincar o seguinte: olha, por favor, tirem todas as planilhas das gavetas. Peguem todos os dados que vocês têm em gavetas guardadas e apresentem para a gente agora. Porque na hora que for rodar o sistema, que for implementar o sistema, que for parametrizar o sistema, ou que às vezes vai customizar, esses dados têm que estar previstos. É muito, mas olha, eu diria para você que 30% na implantação de sistemas acontecem situações dessa, em que não, o sistema vai rodar aqui, vai fazer o pedido vai gerar uma nota fiscal que vai para o financeiro, que vai baixar o estoque, só que no meio do caminho tem 2, 3 pegadinhas, vai pegar um produto que está num terceiro, vai ter que pegar uma embalagem que é especial que está num outro cara, e que isso vai fazer um conjunto de serviços para que essa venda seja satisfatória e que o negócio aconteça. Então, quando a gente vai falar, em LGPD, e sem falar em mapeamento de risco, sem falar nos mapeamentos de todos os processos, isso não acontece. E, novamente, se você não fizer isso sistematizado, você vai ter problema. Certeza que vai ter problema. Eu vou profetizar, você vai ter problema. Com certeza, eu acredito. É um processo complexo, é um processo que leva tempo, né? Tem que ser analisado, como o Altamiro disse, é minucioso, porque às vezes em um processo tem uma vírgula ali que não deveria, né? Que dá um gap, ali, né? E aí é ali onde você tem que pôr a atenção e conseguir mitigar, né, ao máximo esse possível vazamento, né? Muito bom. Então, uma pergunta interessante, a última pergunta aqui desse episódio, que é uma pergunta bem interessante mesmo. Uma empresa com atuação e colaboradores a nível nacional, ela precisa centralizar os dados em um só local, ou cada unidade tem a sua responsabilidade de comprovar a conformidade na lei? Certo. Bom, eu vou dar um exemplo, né, da Unimed. Ótimo. Tá, ok? A Unimed, ela possui uma matriz, certo? E ela determinou que todas as suas filiais precisariam estar adequadas à LGPD até 2022. Se eu não estou enganado, 2022, 2023. Então é função da filial, né, ir atrás de um profissional e armazenar os dados que ele possui. Você entendeu? Então, assim, né, lógico que a comunicação entre filiais, né, de cadastro, isso aí é protegido pelo sistema deles, que também tem que ser, né, averiguado, fazer pen test, averiguar como é que é a segurança desse sistema. Mas um exemplo, de Rio Preto, aqui em Rio Preto, né, a Unimed aqui de São José do Rio Preto, eles que estão atrás de se adequarem, né? Então eles contrataram uma empresa, fizeram a adequação, estão treinando os seus funcionários e os dados que eles têm presentes ali, né, dos colaboradores e clientes de Rio Preto, é armazenado lá com a proteção, obviamente, que o sistema da Unimed provavelmente dá, né? Uhum. Mas esse treinamento é função da filial, vamos dizer assim, né? A matriz, ela exige o prazo, ela dá o prazo, e aí cabe aos coordenadores e diretores dessas filiais tomar essa providência, né? Você quer ver outra situação peculiar? Franchise. Eu ia tocar nesse assunto. Isso é bem... Eu ia tocar agora nesse assunto. É bacana. Então, o que acontece? Bom, a franqueadora vem, determina, faz um trabalho de mapeamento dela, visando a lojinha dela, as lojas dela. Vamos pensar numa grande aí, num McDonald's, né? Uhum. E aí, isto vai depois distribuir para o Brasil inteiro. Na minha avaliação, tem que ter uma certificação, e eles têm as pessoas que fazem isso, porque pode ser que
a franquia daqui de São José do Rio Preto, e eu conheço um caso desse, tem processos diferentes do que a franquia lá de Belém, no Pará. Comportamento lá é um pouco diferente, cultura é um pouco diferente, o Nordeste é diferente do Sul. Então, novamente, se você não tem algo que centraliza isto e que vai mapear e vai criar a versão daquela região e verificar se eles estão... Bom, é um comportamento, mas é possível seguir aquele comportamento porque aquilo não está infringindo nas normas da franqueadora e está dentro das adequações da LGPD. Beleza. Agora, se você não certificar os caras, não treinarem os funcionários daquela franquia lá de Belém, ele pode ter problema. E aí, se ele tiver problema, ele vai falar que você, franqueador aqui de São José do Rio Preto, não deu suporte. Não deu suporte e ele vai ter, ele vai jogar a conta para cá. Conta para quem... Esse acompanhamento realmente ele é muito importante, porque o que acontece? As empresas, elas padronizam, né? Algumas questões, algumas normas e condutas. É exatamente o que o Altamiro disse. Às vezes essa franquia vai para um lugar, né? E aí você tem que ver, obviamente, talvez fazer um estudo antecipado, né? De como seria essa recepção dessas normas, né? Igual ele disse, de cultura e tudo mais. Mas caso haja, né, algo fora do comum, do padrão, você tem que ver se isso está próximo do padrão, se isso tem como seguir dessa maneira, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei da Unimed, eles utilizaram uma empresa só para fazer todas as filiais. Então, assim, querendo ou não, eles padronizaram a LGPD de uma certa forma. Ó, todos vão ter o treinamento dessa empresa. Você entendeu? Para seguir um padrão. Aí cada empresa, lógico, às vezes tem uma particularidade ou outra, né, que eles têm que resolver na hora. Exato, mas realmente é isso, é tentar seguir esse padrão, né, e orientar suas filiais de como tem que fazer, até quando tem que fazer, né. E é difícil porque, vamos comparar São José do Rio Preto com uma Unimed lá de Vitória, né, no Espírito Santo. Os costumes são um pouco diferentes. Os procedimentos podem ser diferentes, a forma de entrevistar as pessoas, de receber elas num ambulatório, de aprovar um exame, pode ter diferenças. E se isso não for tratado caso a caso, novamente vai dar problema. Bom, brincadeira. Então, Brincadeira. O assunto LGPD é muito complexo, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, Altamiro, né, doutor? Ele não é um bicho de 7 cabeças. Eu costumo dizer que, lógico, quando você vai entrar num tema, você precisa aprender o tema, estudar a respeito, mas ele é simples, né? Ele não é difícil, né? A sua, vamos dizer assim, a matéria didática dele, né? O teórico é bem fácil. Eu costumo dizer que o prático é mais difícil, num certo sentido. Que a gente brinca que o mapa é diferente do território. Né? Entendi. Porque assim, cada empresa tem um costume, cada empresa tem um problema, cada empresa tem uma cultura, cada empresa é muito diferente. Então o bacana, né, que na RioSoft a gente vai aprendendo muito, a cada cliente vai, né, se aprimorando, é entender que cada empresa tem um problema. E aí você vai se adequando à empresa e solucionando problemas que antes você nunca tinha solucionado, descobrindo soluções diferentes. Então a implantação é um pouquinho mais complexa, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Contrate a RioSoft que a gente resolve o seu problema. É isso aí. Bom vendedor, né? Obrigado. Bom, pessoal, a gente chega ao final de mais um episódio, Dados de Segurança, com o pessoal da RioSoft aqui. Hoje a gente recebeu o Altamiro Castellan, diretor comercial. Muito obrigado, Altamiro. Obrigado pelo convite. Muito esclarecedor, você fala muito bem, fala calmamente, e é isso que as pessoas têm que receber lá, a orientação. Doutor Wilmer Martinez, obrigado também, muito claro obrigado. A sua explicação. E até o próximo episódio, Dados de Segurança com a RioSoft. Obrigado, Cabelo, até a próxima. Obrigado. Nós agradecemos, abraço. Podcast Dados em Segurança. Oferecimento RioSoft.